Inovar Parto Fora do Eixo agora vai falar da importância das comunidades de empreendedorismo e inovação, com quem constrói tijolo a tijolo, bit a bit, essas comunidades ao redor do Brasil inteiro. Eu acompanho o trabalho da Isa, já deve ter uns 5 anos. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei, pedindo indicação de empreendedoras no Brasil inteiro, para a gente fazer o documentário Inovar Parto. Já tenho 5 anos. Que saudades, foi bom. Aquela época foi muito boa também. Mas naquela época você estava na B Startups. Estava na B Startups. Agora a Isa é Startup Communities Manager do Sebrae for Startups. E eu queria começar falando do Sebrae, que é citado por 9 entre 10 empreendedoras ao redor do Brasil. Principalmente nos ecossistemas menos desenvolvidos, o Sebrae tem um papel fundamental. E o que é o Sebrae for Startups? É um spin-off? Um braço aí de inovação, né? Um braço que olha mais para startups do Sebrae. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, o Sebrae é muito top of mind. Quando a gente fala de empreendedorismo de base tecnológica, científica, voltado para startups, o Sebrae for Startups atua, por enquanto, no estado de São Paulo com esse nome. Em outros estados, as áreas de inovação tendem a ter um nome diferente, mas acho que isso vai mudar aí pelos próximos meses. Talvez a gente tenha uma mudança. E a ideia é realmente... Porque especializar. É outra coisa, né? É outro bicho você criar um empreendimento. A raiz pode ser a mesma, né? Do empreendedorismo. Mas aí quando você fala de startups, algumas coisas mudam bastante. As etapas, o desenvolvimento, o que você tem que fazer para crescer. Sim, os desafios são diferentes, né? Uma coisa é você abrir uma padaria, você abrir um salão de beleza. Outra coisa é você abrir um aplicativo, a velocidade de crescimento, o que você precisa ter em nuvem, desenvolvedores. Então, é uma lógica um pouco diferente. E aí, a atuação do Sebrae se especializando em atuar junto com os empreendedores de base tecnológica e startups, tem que se especializar. E é isso que a gente está fazendo. Muito legal. Quando a gente fala em empreender, muitas vezes a gente diz assim, depois que você colocou a sua ideia de pé, o que você tem que fazer é procurar uma comunidade que tenha a ver com isso, ou criar a sua, né? Sim. Por quê? O que é essa comunidade que a gente fala quando se trata de empreendedorismo? Eu sou apaixonada pelo tema, né? Então, Paty, a comunidade ela é um apoio para quem está começando e para quem está escalando também. Mas começar um empreendimento já é difícil, começar uma startup é mais difícil ainda. Então, quando você tem uma rede com pessoas que estão vivenciando as mesmas coisas que você, passando pelas mesmas dores, essa troca é muito mais constante, né? Faz muito mais sentido você estar conversando com alguém que entende a sua realidade, entende, já passou na pele aquilo que você está vivenciando. Então, a comunidade startup, ela é um celeiro para que a gente tenha maiores chances de fazer com que os empreendedores tenham sucesso. Quem empreende uma startup está normalmente criando algo que nunca foi criado antes, né? Então, você poder compartilhar uma ideia que pode ser muito maluca e entender como é que isso cola nas pessoas, acho que é importante. Eu tô maluco de ter essa ideia ou faz sentido? E maluco com maluco se entende também. Então, acho que faz muito sentido ter essa união mesmo. Acho que você pegou bem o clima, sabe? Porque uma coisa essa tribo, né? Ainda que sim, eu vou abrir um cabeleireiro, um salão de cabeleireiro, eu posso buscar referência em outros tantos salões que foram abertos e faz sentido. Talvez não queiram me contar alguns segredos, porque essa era a dinâmica anterior dos empreendimentos com base da economia real. Muitas vezes eles não querem compartilhar o que eles fazem de melhor porque acham que eu posso chegar e roubar o mercado deles. Mas, no caso das startups, nem todo mundo concorre, até mesmo trabalhando pelo mesmo mercado, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais me fazem brilhar os olhos com relação às startups e às comunidades. Porque existe um cenário de muito mais colaboração. Como tá todo mundo, assim, ferrado, como tá todo mundo lutando para sobreviver, descobrindo caminhos, essa troca, ela se dá mais facilmente, porque você tem vários obstáculos. E aí não vai ser em uma conversa que você vai conseguir tirar o suco daquela outra pessoa e vai virar concorrente dela, sabe? Porque a gente fala bastante também nesse mundo que a ideia não tem valor, a ideia não vale tanto. O que vale mesmo é a execução.
E aí é só na prática que você aprende. Então alguém pode te contar exatamente como ela está fazendo, e isso existe, né? Muitas mentorias acontecem ao redor do país, e quanto mais acontecerem melhores entre empreendedores, mas mesmo assim, cada um tem o seu jeito de fazer um negócio. E aí isso acontece bastante. E aí nessas conversas aqui que a gente está tendo com as empreendedoras do Brasil inteiro, já surgiu a Rapadura Valley, o Jerimum Valley, tem o Manguezal no Recife, tem que Conheço e amo todas. Para mim é a minha tribo espalhada pelo Brasil. Então são as comunidades de startups. Porque é muito semelhante o pensamento e as pessoas que você vai encontrar que estão envolvidas com essas comunidades. Você entrevistou as empreendedoras, mas se você for falar com quem ajuda aquele ecossistema a se movimentar, são pessoas com propósito, são pessoas que querem ver a sua cidade se desenvolver, o país se desenvolver também. Esses são os voluntários? São. E são os voluntários que ajudam a realizar os eventos, que muitas vezes fazem esses encontros acontecerem. Exato. É isso? Porque o papel da empreendedora, do empreendedor, é fazer a sua startup ter sucesso. Nisso, ele já está colaborando bastante para aquele ecossistema, né? Porque você está empregando pessoas, você está distribuindo renda, fazendo riqueza, com tecnologia, que é bem diferente de outras coisas. E aí, os voluntários são pessoas que não estão entregando isso para a sociedade, mas entregam essa outra parte de preparar o ambiente, preparar o terreno, fazer as conexões, fazer algumas pontes. Então, tem trabalho para todo mundo. Quem quiser ajudar é super bem-vindo. Comunidade boa é comunidade aberta, é comunidade diversa. Então, é por isso que eu gosto tanto desse tema e por isso que eu trabalho há tanto tempo com isso. E aí, se você me permite falar um pouquinho, né? Colocar aqui os meus pensamentos a respeito do quão bom é você ter esse movimento independente. Porque você não necessariamente responde para alguém, não tem uma estratégia e interesses por trás. Então, são realmente pessoas voluntárias que têm um propósito em comum e que não têm a burocracia de ter uma empresa por trás. Então, essas são as comunidades de startups que são reconhecidas pela B Startups. Mas aí, te provocando, quem chega de fora não desconfia? Porque desconfia. Hoje em dia você fala, não tem almoço grátis, Exato. Né? Aí você fala, cara, mas não é algo oficial, assim? Não tem CNPJ, não vão me cobrar nada, estão fazendo isso de graça, isso é de verdade? Me belisca. Paty, aconteceu isso comigo, né? Quando Michel veio falar comigo sobre a comunidade 011, que é a comunidade de startups de São Paulo. O Michel é do Sebrae for Startups. Isso. E é um dos grandes especialistas em comunidades. E super líder também, community leader da 011. E aí, quando eu conheci ele, eu fiquei assim, você vai me pedir alguma coisa? E não. Dentro da comunidade, a gente gosta muito de falar que se você tem a intenção de contribuir para que mais startups tenham sucesso, você já faz parte da comunidade. As suas ações, elas não precisam estar super alocadas dentro de uma grande estrutura para ela estar ajudando. Então, a gente volta na raiz de ajudar os empreendedores a terem sucesso. Empreendedores de startups, principalmente. Esse é o foco da comunidade de startup. Se você tem outras vontades ali, você pode criar outra comunidade, mas dentro da comunidade de startups, esse tem que ser o primeiro e o principal objetivo. E aí, sobre isso de as pessoas desconfiarem, as pessoas desconfiam, sim. Até porque hoje a gente vê muita coisa acontecendo, várias coisas gratuitas, mas depois você tem que pagar. Então, as pessoas ficam desconfiadas. E aí também existe um erro das comunidades de se verem, não se verem, mas acabam sendo vistas como clubinhos, por não serem tão abertas. Então a gente tem ainda um problema de comunicação, de como fazer com que mais pessoas entendam que essas comunidades são independentes, que essas comunidades não têm hierarquia. Você pode chegar, pode dar a sua ideia e deve fazer a sua ação. Se você acredita que aquela sua ação vai ajudar alguma empreendedora, algum empreendedor a ter sucesso, você não precisa nem pedir permissão. A atividade dessa comunidade depende da atitude dessas pessoas, né? Quanto mais elas realmente se mostrarem ativas, a comunidade vai se desenvolvendo realmente. Sim. E aí me conta, o benefício de eu ter uma comunidade na minha cidade, vamos lá, eu sou uma cidade pequenininha, qual o benefício de eu criar essa comunidade? Eu vou movimentar ela de um jeito, aproximar ela da inovação, o que vai acontecer? É bem por aí, Paty, porque a gente traz pessoas, e isso é muito legal, porque isso está acontecendo.
pessoas de uma mesma cidade do interior que não se conheciam, mas tinham esse propósito, tinham essa vontade de trazer a inovação para perto da cidade, trazer oportunidades de desenvolvimento de pessoas até, né? Porque a gente fala de novas habilidades. Para a própria cidade, elas não se conheciam e através da comunidade 645 elas se conheceram online, depois foram se conhecer presencialmente para criar ambientes mais prósperos. Então, mais prósperos que eu digo de oportunidades. Sim. Porque elas não se conheciam presencialmente porque naquela cidade não tinha nada. Não tinha um meetup acontecendo. Não tinha um encontro para falar sobre como tirar uma ideia do papel e começar a sua startup. A gente vê muita coisa online, né? Uhum. Mas o presencial ele é muito importante porque a gente trabalha com comunidades e de forma voluntária você precisa confiar nas pessoas. No ambiente de trabalho normal você já precisa confiar nas pessoas. Quando você envolve o voluntariado e oportunidades para a própria cidade, você mexe com a origem da pessoa, você mexe com aquela vontade intrínseca de fazer o lugar que ela nasceu um lugar melhor. Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode começar o movimento. A gente que circula nesse ambiente sabe que as camisetas dos empreendedores ou de qualquer pessoa que circula por aí, tem mensagens que fazem sentido e que tem algum significado. Ninguém escreve uma mensagem qualquer, assim. Não. O jogo virou? O jogo virou. Essa camiseta é do Case 2019, enquanto eu estava trabalhando na B Startups ainda. E... A B Startups é a Associação Brasileira de Startups e que tem um trabalho muito legal nesse mapeamento brasileiro, né, das startups. Sim, a cada ano que passa, a B Startups consegue estar presente e trabalhando com mais comunidades. Uhum. E aí eu vim vestida com ela porque justamente a gente quebra o protocolo, sabe, da vestimenta do mercado tradicional. Então você vai, né, pro financeiro, camisa, ou aquelas, a gente brinca até, né, dos Faria Limers, que tem o coletinho. No mundo das startups, é muito camiseta, e é muito camiseta com frases engraçadas ou frases que, tipo, remetem à solução que a startup faz. E aí o jogo virou, naquela época, 2019, foi a mensagem passada para que as grandes empresas, na verdade, estão atrás das startups. Então, desde aquela época, isso já estava bem forte. E hoje, mais ainda. Então, o jogo virou no sentido de que as startups têm mais poder hoje do que as grandes empresas. São as empresas sexys, né? Todo mundo está querendo se conectar com as startups, aprender o que as startups são, aprender o que elas fazem. E aí, a cor rosa é também um sinal de que as mulheres estão mais ganhando espaço. Ainda falta bastante, mas as mulheres também estão aí caminhando para empreenderem com mais tecnologia a cada ano que passa. Muito bom. Ai, obrigada, adorei. Esse foi o papo com a Isadora Azalin. Azalin, acertei com o sobrenome. É que eu só chamo ela de Isa. Tudo obrigada. bom. E como é que a gente te acha? É LinkedIn? LinkedIn, Instagram. LinkedIn, Isadora Azalin. E no Instagram é meio trava-língua. Isa Azalin, tudo junto, sem o A. Ótimo, tomara que gere frutos e crie novas comunidades a partir dessa história. Quem quiser se conectar, eu sou fã de conexões, então consigo gerenciar bem ali os contatos e fazer essas pontes. É impressionante como ela gerencia bem, realmente. Parabéns. Obrigada, sou fã. Que delícia. Obrigada, viu? Muito bom.